com Eurípides Francisco dos Santos Júnior. Nossas saudações àqueles que nos estão assistindo. O encontro de hoje é para a prestação de um esclarecimento sobre uma coisa que está acontecendo que eu considero muito grave na cidade de Piedade. A cidade tem há muitos anos o Lar São Vicente de Paulo e agora ele está correndo o risco de ficar sem o seu patrimônio. Isso é gravíssimo. O Eurípides está cuidando do aspecto jurídico da questão, então eu o convidei para se manifestar à guisa de esclarecer a coisa para as pessoas da cidade, comuns da cidade. Eurípides, você tem a palavra. Agradeço do Beck a oportunidade, né, e a preocupação que é de todos nós piedadenses, né? Somos aqui da terra e nos preocupamos por ela também. O Lar São Vicente de Paulo de Piedade é uma instituição queridíssima da nossa sociedade, além da utilidade que ela presta aos idosos. Nós temos exatamente a preocupação agora desse embate jurídico que nós estamos enfrentando. O lar ele foi constituído já há muitos anos, se não me engano, em 1979, e de lá para cá ele vem sendo administrado pelos vicentinos da nossa cidade. Os vicentinos, na época, vincularam o Lar São Vicente de Piedade à Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma sociedade autônoma e que, a princípio, deveria dar todo subsídio e auxílio a esses lares, principalmente aos asilos de idosos, pois eles têm por fim exatamente acolher não só os pobres, mas principalmente os idosos também. E de lá para cá passaram diversas diretorias e culminou agora nessa última gestão da Sociedade São Vicente de Paulo algumas imposições que foram feitas à atual diretoria que nós temos hoje, no sentido de obrigá-los a enfrentar uma assembleia no objetivo de alterar o atual estatuto que hoje rege o Lar São Vicente de Paulo, de Piedade. Ao enfrentar essa alteração estatutária, eles se depararam com alguns artigos desse estatuto que vão de frente exatamente com aquilo que não é o desejo do vicentino piedadense. E aí começaram alguns questionamentos a respeito disso. Como não bastasse, através de uma resolução também, chegou uma ordem no sentido de obrigar a atual gestão de diretoria em fazer a transferência do patrimônio que hoje é do Lar São Vicente de Paulo para a Sociedade São Vicente de Paulo, através do seu metropolitano que fica em Jundiaí. Isso daí culminou numa revolta entre todos, porque não houve nenhuma explicação ou justificativa que justificasse exatamente esse procedimento. E aí, através de assembleia dos nossos vicentinos de Piedade, eles resolveram, por unanimidade, em promover o desvinculamento ou desvinculação exatamente dessa associação, da nossa associação do Lar São Vicente de Paulo de Piedade com a Sociedade São Vicente de Paulo. E através dessa assembleia, que foi lavrada uma ata,
foi encaminhada exatamente essa ata para a Sociedade São Vicente de Paulo, comunicando esse desejo de desvincular-se da Sociedade São Vicente. Para nossa surpresa, houve um pronunciamento da parte deles de uma forma assim abusiva, autoritária, ao ponto de decretarem, né, algo que fosse uma intervenção do órgão superior da Sociedade São Vicente, que a partir daquele momento a atual diretoria estava sendo destituída e, consequentemente, seria assumida por um presidente interventor. Isso daí motivou toda a diretoria a promover a ação judicial, e aí nós tivemos esse embate jurídico. Essa ação ela está em andamento aqui pelo Foro da Comarca de Piedade. Ela foi distribuída para a segunda vara civil da comarca, e desde então, através de uma ordem judicial, vinda de uma liminar concedida pela juíza, determinou a suspensão dessa ordem de intervenção e a mantença da atual diretoria por ordem judicial. Houve também, nessa decisão, um ato proibitivo de qualquer transferência de ordem patrimonial para quem quer que seja, comunicando, inclusive, o cartório de registro de imóveis. Então, com essa ordem judicial, desenvolveu-se processo que está até hoje ainda em andamento. Isso daí é o que nos preocupa, porque nós tivemos essa ordem judicial e essa atual diretoria, ela se mantém até hoje por ordem. E agora, através de despacho da mesma juíza, ela determinou exatamente a realização de uma assembleia, porque o atual mandato dessa diretoria venceu. Então, por ordem estatutária, teria que ocorrer uma assembleia para que nós elegêssemos uma nova diretoria. Quando a juíza instituiu isso daí e determinou vários itens que deveriam compor essa assembleia, houve um recurso que nós chamamos de agravo de instrumento por parte da Sociedade São Vicente, que não concordou com as regras impostas pela juíza aqui da comarca. E, através desse recurso, houve uma decisão do Tribunal de Justiça que determinou a realização da Assembleia. Porém, não especificou como que ela deveria discorrer. Indagado novamente a juíza atendendo uma manifestação do Ministério Público, entendeu que deveríamos seguir as mesmas regras do atual estatuto. Esse estatuto, hoje vigente, ele é totalmente blindado para a Sociedade São Vicente de Paulo. Para os senhores terem uma ideia, nós temos direito a voto dos conselhos, que são 16, o número dos conselhos que compõem a nossa região aqui do Lar São Vicente, e desses 16 votos, nós só temos 4, que são as conferências vicentinas que compõem hoje a nossa cidade. Então, em ordem numérica, nós estamos inferiores. Como se não bastasse isso daí, os nossos 2 candidatos que nós havíamos apontado, que é o Adroaldo e o Henrique Dias, ambos foram impugnados por essa mesma hierarquia da Sociedade São Vicente, alegando que eles não fazem parte de qualquer conferência vicentina e por eles terem tido falta, que não é verdade isso aí, porque eles estavam presentes, em 2 reuniões, eles deixariam de ser vicentinos, seguindo as regras da própria Sociedade São Vicente de Paulo. Então, aí nós podemos nos deparar nessa situação e nossa preocupação. Se nós levarmos hoje essa Assembleia adiante,
mediante esse atual estatuto, fatalmente nós vamos perdê-la. Ou seja, virão uma nova diretoria que já foi apontado com outros candidatos à presidência aqui do Lar São Vicente de Paula de Piedade, e através dessa atual diretoria nós perderíamos totalmente o controle que hoje nós existimos. Essa perda de controle também está regulamentada também nesse estatuto que eles estão reivindicando que nós alterássemos. Eles querem terceirizar toda a parte de infraestrutura do lar, quer seja da parte contábil, quer parte de recursos humanos, todos os itens que tenham possibilidade de uma terceirização, eles querem que nós façamos dessa maneira. Então, tudo isso daí veio bater de encontro com a atual diretoria e de encontro com a vontade dos vicentinos de Piedade. Porque nós temos esse lar como sendo nosso, da nossa cidade. Todos nós, familiares de Piedade, nós temos um vínculo, nós temos um DNA vinculado ao Lar São Vicente. Todos. Eu tenho parentes, eu tenho meu tio Nicola Vick, tenho amigos, Sérgio Barbosa Ortiz, tenho muitos outros, José Anchieta, que foi um dos fundadores, que hoje é interno do nosso lar. Então, são várias pessoas queridas, com qual nós temos imenso carinho, que contribuíram e contribuem ainda pelo Lar São Vicente. Então, a nossa questionamento é exatamente por que essa revolta e por que essa indignação da parte deles em não aceitar a nossa desvinculação. A nossa desvinculação, ela está fundamentada no artigo da Constituição Federal, no qual deixa de forma expressa que eu não sou obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a qualquer associação ou sindicato ou qualquer órgão similar. Isso daí está na Constituição. Então, o nosso pedido é exatamente desse, de desvincular-se. Nós temos autonomia, nós temos uma diretoria ativa, participante e que trabalha de forma voluntária, se doando de coração exatamente para o trabalho exclusivo do Lar São Vicente. A preocupação da sociedade, que nós nos trazemos em resumo, da Sociedade São Vicente de Paula, é a parte patrimonial. Porém, nós estamos preocupados com a parte humanitária, ou seja, os 34 idosos que hoje compõem hoje o nosso Lar São Vicente. É com eles que nós estamos preocupados. Então, a nossa situação hoje, como que está da ordem processual? Mediante essa nova indagação que foi feita, subiu novamente um novo recurso ao Tribunal de Justiça e o desembargador determinou, por último agora, a suspensão da Assembleia e chamou para ele a responsabilidade, né, em ditar as normas que deverão seguir essa Assembleia. Então, nós estamos aguardando agora esse julgamento, que nós entendemos ser extremamente importante, pois através desse julgamento nós teremos as diretrizes dessa Assembleia. Ou seja, tudo aquilo que nós pedimos, o que é? Que a Assembleia seja realizada em Piedade. Esse é um ponto, porque pelo atual estatuto deveria ser a Assembleia em Votorantim. Ora, a grande maioria dos nossos vicentinos, eles já são pessoas idosas, que muitos deles, inclusive, têm dificuldade de locomoção. Então, uma Assembleia em Votorantim traria para nós um impasse muito grande. Isso já veio no ordenamento da própria juíza aqui, determinando que essa Assembleia seja realizada em Piedade. O segundo item, que sejam dado direito a votos aos vicentinos de Piedade. É eles que eu preciso exatamente, dos votos dos vicentinos de Piedade. Eles devem expressar a real vontade, que é do Lar São Vicente de Paula de Piedade.
O terceiro item que nós estamos pedindo, que sejam os nossos candidatos, que é o Adroaldo Henrique, aceitos exatamente para que possam disputar igualmente com os demais candidatos a presidência dessa nova diretoria. Então, são itens assim fundamentais que nós estamos agora aguardando esse pronunciamento do Tribunal de Justiça. E aí veio essa situação que, quando nós tivemos a ideia da mobilização através da diretoria popular, para que houvesse uma expressão popular da vontade do povo pedadense em aderir exatamente a essa desvinculação do lar com a sociedade. E, olha, foi surpreendente como nós recebemos de braços abertos todo o povo pedadense. Todos indignados, porque todos amam o Lar São Vicente e têm verdadeira paixão e respeito por essa obra para nós. Então, nós não estamos... Eles alegam que nós não vamos transferir para Jundiaí. Vai ser transferido, sim. Se assumir uma diretoria que não seja aqui da terra, aqui de Piedade, consequentemente, nós vamos ter dois reflexos diretos. Primeiro, essa diretoria vai desistir, primeiramente, dessa ação de pedido de desvinculação, porque é o Lar São Vicente de Paulo de Piedade promovendo essa ação. Segundo, vão cumprir essa ordem, dessa resolução absurda aí, que eles querem que transfiram o patrimônio do Lar São Vicente de Paulo de Piedade para a Sociedade São Vicente de Paulo, que tem esse metropolitano sediado em Jundiaí. Então, isso são consequências imediatistas e tenho certeza que isso vai ocorrer. A nossa preocupação não é por conta exatamente dessa situação, não, olha, vocês estão enraizados isso aí, de forma alguma, nós não estamos enraizados. Nós queremos aquilo que é nosso, só isso. A história da doação desse terreno vem do seu Mário Gomes de Abreu, da dona Zilda, que naquela época, através de escritura pública, doou esse terreno para a construção do Lar São Vicente de Paulo de Piedade. O Lar São Vicente de Paulo de Piedade, nós temos autonomia, inclusive jurídica, por conta exatamente, nós temos o nosso CNPJ e nós temos a nomenclatura nossa, que é exclusiva de Piedade. Portanto, nós ficamos irresignados exatamente com essa maneira que está sendo imposto. Tentamos o diálogo, infelizmente não houve, então nós não estamos tendo assim outra alternativa senão esperar da justiça mesmo. E nós queríamos colocar toda a população ao par desse desenrolar e, novamente, ratificar o nosso pedido de apoio, porque nós temos toda a sociedade ao nosso lado, nós temos os órgãos públicos, desde a Prefeitura, Câmara Municipal, a OAB, a CIP, Associação Comercial, todos os órgãos que compõem a sociedade piedadense, todos nós temos uma manifestação expressa da parte deles. Fora isso daí, nós tivemos essa mobilização popular que foi maravilhosa e, olha, foi surpreendente porque nós não esperávamos tamanha adesão, tamanho apoio da sociedade de Piedade, sociedade piedadense, que abraça esse lar. E como um gesto concreto, nós fizemos esse abraço do Lar São Vicente. Essas imagens, essa mobilização, foi o motivo também de nós comunicarmos o Tribunal de Justiça para demonstrar a esse desembargador, aos desembargadores que irão julgar esse recurso, que é a expressão da vontade do povo pedadense, que é a permanência do Lar São Vicente continue conosco e que essa diretoria seja regida por o nosso povo aqui também. É só isso que nós queremos,
Nós temos exatamente, eu não estou sozinho nesse embate jurídico aí, eu tenho o apoio da doutora Amanda Lau, que é de Itu, ela tem um escritório aqui na cidade vizinha aqui de Itu, e nós estamos trabalhando em conjunto nesse processo aí. Então, eu agradeço a oportunidade concedida aí pelo DUBEC em poder expressar e me coloco à disposição, não só do DUBEC, mas para todos os cidadãos piedadenses, aqueles que queiram tirar alguma dúvida sobre esses nossos motivos e por que nós estamos nesse embate jurídico aí. Mas eu agradeço. Eu acho que de forma bem resumida, é mais ou menos isso daí, DUBEC. Isso daí não é definitivo ainda, né? Nós estamos de forma liminar, portanto, provisória, e só vai ser definitivo depois que nós obtivermos uma sentença judicial, transitada e julgado ainda, né? Ou seja, nós temos ainda um longo tempo ainda pela frente ainda do embate jurídico, mas ainda, infelizmente, ainda nós não temos essa sentença ainda. Aguardamos só agora essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo com relação aos ditames que vão ser regrados essa próxima Assembleia. E, se Deus quiser, os nossos clamores serão atendidos aí. Eu acho que é isso daí, né, DUBEC? Eurípides, muito obrigado pela sua manifestação. Eu já faço um convite a você. À medida que o processo for andando, eu gostaria de ter você de novo esclarecendo o andamento. Porque nós estamos correndo um risco inimaginável. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso é um apossamento indevido. É incrível isso. Não dá para acreditar. Eu agradeço mais uma vez. E aqueles que nos estão assistindo também, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço, DUBEC. Obrigado.